Olá, tudo bem? Eu sou o Renan Lazzaretti, médico veterinário, mestre em ciências veterinárias. Iremos falar sobre os desafios e oportunidades da biosseguridade na bovinocultura moderna. O que seria, então, a biosseguridade, né? Ah, Como qualquer tipo de criação, a gente necessita de três pilares de qualquer criação, tá? Então, todos os três pilares precisam estar em equilíbrio, tanto reprodução, como nutrição, como sanidade, tá? Faltando um desses itens, vai comprometer a nossa produção. Então, a sanidade é um fator fundamental para a obtenção da lucratividade, tá? Que, querendo ou não, a gente precisa ter algum tipo de lucro para o bom funcionamento da nossa atividade, seja ela agrícola ou pecuária, tá? Então, neste contexto de pecuária que a gente vai abordar hoje, tá? Então, como que a gente melhora a sanidade do nosso rebanho, tá? Criando um programa de manejo sanitário, estabelecendo um bom manejo dentro da minha criação. E o que a gente precisa e que vai abordar no decorrer aqui dessa conversa, tá? Vai ser sobre o quê? Sobre como que eu posso atuar dentro do meu rebanho, propositando almejando uma melhora na lucratividade, tá? Então, como que eu posso reduzir as perdas em cima da sanidade? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, tá? O que é uma biosseguridade? É o conjunto de práticas, de manejos adotados, ações que eu vou utilizar na minha produção para que esse meu rebanho seja livre de patógenos causadores de doenças. E nesse contexto nós temos as doenças que podem causar problema nos humanos, tá? Então seriam o quê? Aquelas doenças com poder zoonótico, que nós temos brucelose, tuberculose e tantas outras, como a raiva também, tá? Então, são ações que eu vou criar para que impedir a entrada de certos patógenos causadores de doenças no meu rebanho. Assim, eu vou conseguir o quê? E no decorrer da nossa conversa, a gente vai observar várias características, várias ações que eu posso utilizar dentro da minha produção, evitando assim a entrada de doenças. Aqui então tem algumas coisas, né, que nós podemos conversar, né, e que são ações que podem evitar as doenças, tá? Então, a restrição de trânsito de pessoas, programas de lavagem e desinfecção de veículos, de instalações, um programa de vacinação eficiente, que aqui nós vamos conversar mais adiante, né? Que nem sempre a vacinação vai ser eficaz, tá? A quarentena dos animais, o banho e a troca de roupas, né? Como nós já temos na avicultura e na suinocultura também, tá? E o destino que a gente vai dar aos dejetos, aos animais mortos. Então, são essas as ações que a gente observa dentro das criações que a gente pode atuar e evitar, assim, a entrada de doenças nos nossos rebanhos. Por que é importante a biosseguridade? Tá? Então, por quê? Porque ela mexe com a saúde humana, principalmente. Tá? Então, a gente vai ter doenças, como eu comentei anteriormente, que podem causar problema no ser humano. Ou seja, quem trabalha, o produtor que está lá no campo, trabalhando diretamente com os animais, o consumidor final, né, ingerindo aquele leite cru ou queijos, iogurtes, né, que podem transmitir certas doenças, como uma brucelose, uma tuberculose, tá? Então, é esse um dos principais fatores que vão se fazer necessário um programa de biosseguridade dentro da minha criação. O bem-estar animal também a gente sabe que é muito importante e que a gente vai ver que animais que
possuem um alto status de bem-estar, então significa o quê? Tá? Que os animais, eles provavelmente terão menos contato ou que seja menos fácil de entrar uma doença nesse rebanho. A saúde animal, também a gente não precisa nem falar, né, que é sempre importante o que a gente trabalhar de forma preventiva, né? Então, a gente vai estar prevenindo uma entrada de doença do que depois resolver esse problema. A resistência de antimicrobianos, então é importante também, a gente vem observando ao decorrer dos últimos anos, né, um grande problema nas mastites, tá? Que é o caso de que não está mais sendo eficaz certos antibióticos que alguns anos atrás estavam resolvendo, né? E agora não está sendo tão eficaz assim. Então, é o que? O uso indiscriminado de antimicrobianos, que vem dando esse problema e causando em si essa resistência. Tá? Danos ao meio ambiente, a gente sabe com o descarte dos animais, né, de forma equivocada, muitas vezes como é que simplesmente largando aquele animal morto no meio do mato vai causar problema ao meio ambiente, né? Ou largando, por exemplo, assim, dejetos de suínos, né? Que já foi o caso, né? Nos rios, né? Sem o devido tratamento. Então, é essa questão que a gente vem trabalhando e que vem estudando e vendo a importância de que os animais precisam, então, medidas, ações para combater o primeiro contato com essas doenças, tá? E principalmente, né, aqui a sustentabilidade econômica, tá, pessoal? A gente sabe que ninguém trabalha por amor, né? Eu digo assim, olha, a roda precisa girar e eu ter meus ganhos financeiros para poder, então, mostrar resultados e continuar na atividade, né? É por isso que a gente sabe, não podemos ser hipócritas e dizer que simplesmente a parte financeira fica de lado, né? Então, não, o produtor almeja sempre a lucratividade e o produtor muitas vezes acaba realizando alguma ação quando ele sente no bolso, tá? Então, outro detalhe que nós temos aqui, a proximidade afetiva, tá, pessoal? Então, é muito comum aí, com o decorrer dos anos, a gente ter aquele contato com os animais, ter aquela vaquinha preferida, a mimosa, né? Então, é importante isso daí, a bonita, né? Então, é por isso que se faz necessário estar controlando a entrada de doenças no meu rebanho pelo contato direto, né? A gente tem uma aglomeração de animais muito grande, tá? Então, graças a Deus, né, a gente pode dizer aqui nesse caso, né, realmente, graças a Deus, mudou-se a ideia do médico veterinário, tá, do produtor. Então, o que a gente tem observado, né, que até alguns anos atrás se tinha muito a visão curativa dos animais, né? Eu vejo assim, olha, pelos meus colegas que queriam muito se formar e fazer clínica, né? Fazer clínica nos bovinos, enfim. E a gente tem observado que isso é só a ponta do iceberg, tá? Então e que não dava dinheiro, não dava lucratividade para o produtor. E a gente necessita então que essa visão preventiva da criação, a gente precisa a necessidade de prevenir para que as doenças não entrem no nosso rebanho, não causam problemas futuros, tá, pessoal? Então é isso que a gente tem que ficar claro, que vamos pegar, por exemplo, assim, alguma doença metabólica nos bovinos que a gente pode prevenir, tá? Do que depois tentar curar, do que remediar. E a gente tem observado que, por exemplo, esse animal, até que ele recupere, né? Quanto que eu já investi com medicamento, né? Com baixa produção de leite ou carne, que for o caso, né? Então é isso que esses pequenos detalhes que fazem que qualquer criação esteja uma lucratividade, porque o que a gente tem observado é que nos dias atuais
a margem de ganho diminuiu bastante, né? Então, são esses detalhes que mostram se o produtor vai ter lucros reais ou não, tá? Então, vejam aqui, pessoal, né? Realmente, né, sempre melhor prevenir do que remediar, né? Olha esses produtores aqui, no caso, que andaram perdendo todos esses animais aqui, tá? Olha o prejuízo econômico que uma cadeia inteira de bovinos sofreram, né? Vejam aqui quantos problemas que a gente tem, até questão de meio ambiente, né? A gente sabe que aqui a maioria das propriedades, quando vem a óbito algum animal, é enterrado, né? E algumas propriedades acabam tendo problema, né? Pelo descarte, né? Então, muitas vezes eu não quero descartar, ou vem uma máquina da prefeitura e acaba fazendo um valo e só simplesmente atirando dentro. Não é feito que nem aqui nessa outra figura aqui, que é colocar, o correto seria colocar cal, né, para uma certa desinfecção, né, desse local, né, para, vamos dizer assim, inativar esses possíveis patógenos, né, desse animal morto, que a gente sabe, né, que se o animal veio a óbito, provavelmente teve alguma doença, algum patógeno que fez esse animal virar óbito, tá? Então, é isso o detalhe, sempre, 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 pessoal, se a gente sair daqui hoje com a consciência de que algumas ações não necessitam altos financiamentos, e sim que algumas ações simplesmente o dia a dia, tá? Que a gente vai ver agora no decorrer aqui da conversa, né? Ações simples que podem ser implantadas em qualquer propriedade. Tá? Sempre que eu vou trabalhar com doença, eu preciso entender a tríade epidemiológica, tá? Saber o hospedeiro, o agente e o ambiente. A gente precisa entender para saber o contexto, como agir para inibir certo agente, certo patógeno, tá bom? Então, por isso que é importantíssimo, importantíssimo, pessoal. Tá? Isso daqui que vai definir, tá? O que é a saúde e o que é a doença dos nossos rebanhos. Tá? Outra coisa, pessoal, essas duas fotos são minhas aqui. Eu trabalho diretamente com brucelose e tuberculose, o diagnóstico, tá? Com programas de certificação de propriedades livres, e são animais do mesmo rebanho, tá bem? E os dois foram positivos para tuberculose. Vejam essa foto aqui, uma foto clássica, né, de tuberculose, animal caquético, até podia se observar, né, aquele animal que cansado ficava para trás do rebanho, né? O que ele tinha muita lesão, tá? Então ele tinha muita lesão no pulmão, em linfonodos, né? Então por isso que causava o comprometimento, né? E sinais clássicos de tuberculose, mas a gente sabe no dia a dia, né? Quantas vezes a gente vai encontrar animais desse porte, né? A grande maioria são animais hígidos, né? Vamos dizer assim, ó, como fala aqui na minha região, né? Animal com a pele lustra, né? Aquele pelo lustro, né? Então, aparentemente não apresentava nenhum sinal clínico compatível com tuberculose, né? E infelizmente os dois animais apresentaram lesões e os dois animais foram positivos no teste tuberculínico, né? Então não tinha dúvidas dessa doença. Então, outra coisa que a gente precisa saber, pessoal, é sobre a prevalência dessas doenças, tá bom? A gente precisa entender como a gente, independente da nossa região, né, precisa saber a prevalência da região que a gente vai trabalhar, como que a gente pode agir, porque, por exemplo, assim, ó, se tem uma doença que aqui não tem problema, né, então eu não devo dar prioridade para essa doença, né? Eu não preciso necessariamente que essa doença seja trabalhada dentro dos meus rebanhos. E esse é um problema que nós enfrentamos aqui no Brasil. Tá? É uma doença, a gente não tem, enfim, prevalências das doenças, né? É uma prevalência real, tá, pessoal? A gente tem observado, então, que a gente trabalha assim com o achismo, né? Infelizmente, o Brasil é um país onde a gente acha muito e escreve pouco, tá?
a gente precisaria trabalhar com dados reais das doenças, né? Saber, por exemplo, assim, qual a prevalência real de leucose, qual a prevalência real de leptospirose, a prevalência de tuberculose, enfim, para saber como a gente vai criar na nossa região, tá? Na nossa localidade, né? Eu preciso criar medidas específicas para tuberculose, né? Ou a minha região é praticamente livre, ou é como é o estado de Santa Catarina, né? Que é classificado como A para brucelose e A para tuberculose, né? Então eles têm um programa estadual deles, né? Que eles utilizam para o diagnóstico de tuberculose em focos, tá? Que é teste sorológico, né? É um outro esquema que eles utilizam devido às prevalências insignificantes das doenças. Então, primeiro, sempre eu preciso saber sobre a doença que tem maior casuística da minha região para saber, né, quais serão as minhas prioridades. Todo o programa de biosseguridade é composto por ações, enfim, e nós podemos apresentar aqui como uma corrente, cada ação é um elo dessa corrente, tá bem? Então, que a gente vai conversar agora no decorrer da conversa, tá? No primeiro elo aqui sobre o isolamento, né? A gente tem que observar o quê? O local onde a gente está trabalhando, a qualidade da água, é importantíssimo, tá, pessoal? A gente precisa fornecer uma água de qualidade para o nosso rebanho, mostrando que água boa é fundamental. Muitos dos patógenos são viáveis na água, né? Então eu posso estar causando sérios problemas no meu rebanho, tá? Aqui temos outro problema, né? Quem que faz análise físico-química dessa água, né? Pouquíssimos produtores e muitas vezes, né? A gente tem o quê? Nessa situação aqui, né? Açudes, né? Ou poços d'água que estão sendo fornecidos para o nosso gado, tá? Dificilmente eu tenho observado propriedades desse formato, né? Com coxos limpos, sem limos, sem sujeiras, né? Então é importante manter uma água boa para os animais, tá? Outra coisa importante observar também é a fauna e a flora existente na nossa região, né? Visto que algum desses animais podem causar problema nos nossos rebanhos. Agora está sendo um problema grave, né? Da influenza, né? Da gripe aviária, então, que tem causado em animais silvestres e comprometendo o nosso rebanho comercial. Então, por isso, uma atenção especial. E graças a Deus, devido ao excelente programa de biosseguridade da avicultura, que não temos problemas comerciais. Enfim, aves de subsistência, que muitas vezes a gente sabe que são criadas aquelas aves de fundo de quintal, né? Um problema gravíssimo aqui para a bovinocultura, tá? Que nós temos com os javalis, as capivaras também, os cervos, né? Os viadinhos campeiros. Então, são grandes problemas que podem estar trazendo doenças para os nossos rebanhos, né? Vários estudos têm mostrado que os suínos são portadores de tuberculose, tá, pessoal? As capivaras também. Então, é um ponto a ser observado, tá? O que a gente sabe dessa região? Claro que nós estamos confinando esses animais e, na maioria das vezes, a gente está dificultando o acesso dos animais silvestres para o contato com os nossos bovinos. Então, isso é um ponto positivo para a nossa atividade. Tá? Agora, aqueles animais criados a campo, né, de forma extensiva, né, isso é um ponto a ser cuidado. Tá? Muitas vezes eu já acompanhei propriedades que eram livres de tuberculose e brucelose e acabaram virando foco de tuberculose, e muitas vezes o produtor queria uma resposta e a gente infelizmente não conseguiu chegar, né, devido ao produtor não ter uma certa rastreabilidade, né? Então, a gente acredita que muitas vezes são os animais silvestres que acabam trazendo esse problema.
A higienização também é importante, porque que eu necessito o quê? Qual o objetivo principal da higienização? Que é outro elo da corrente, tá? Eliminar todos os micro-organismos causadores de doenças nos animais. Todos eu preciso. E a gente sabe que a gente precisa, antes de uma boa higienização, a retirada na matéria orgânica. Então, retirando a matéria orgânica, a gente consegue fazer uma excelente higienização com produtos adequados, né, pessoal? Então, a gente sabe que a gente necessita, né, trabalhar com amônia quaternária, é fundamental, né, em certos casos, né? Eu não sei agora de cabeça, eu acredito que tenha um produto que pode ser utilizado para o combate de vírus, né? Então, é importante a gente estar usando a água com pressão, tá? Com produtos desinfectantes também, tá? A realização de controle de pragas é fundamental, dos roedores, das moscas. A gente sabe que esses dois indivíduos aqui são portadores de doenças, tá? Então a gente sabe que é um grande problema, né? Da carrapato também aqui pode estar sendo também um problema, então o controle dele, né? A organização e reforma das estruturas e equipamentos é importantíssima, pessoal. A gente sabe que para o sucesso de qualquer criação, a gente necessita uma organização. A limpeza e desinfecção, então aqui é mostrando que eu quis botar foto para exemplificar a retirada de toda a matéria orgânica, tá? É fundamental isso. A excelente limpeza dos equipamentos de ordenha, do galpão, tá, pessoal? Então, é fundamental isso daqui. A gente sabe que esse é o principal passo para o combate às mastites. Tá? A gente sabe que é um problema, então, problema de CCS, CDT, então a gente tem que trabalhar de forma eficaz. A limpeza de coxos e bebedouros, vejam aqui, pessoal, olha isso daqui, ó, que é complicado de tu chegar numa propriedade dessas, né, e tu vê assim, com toda essa sujeira dentro do bebedouro, né, a gente sabe que pode ter doenças aqui, patógenos que podem ser transmitidos para esse animal aqui. E outra coisa também, né, muitas das vezes o animal, se tu podem fazer um exemplo, pessoal, se vocês botarem uma água de qualidade e uma água dessa forma, como está aqui na foto, ó, pode ter certeza que o bovino vai preferir a água de qualidade, a água limpa, tá, pessoal? Aqui também é importantíssimo, né? Outro detalhe aqui, todo esse barredo na volta do coxo, né? É complicado, os bovinos muitas vezes evitam, e aí o que acontece? Esse animal não vai desenvolver, não vai expressar 100% das suas características. O que eu quis dizer, pessoal? Que o animal ele pode não apresentar por causa que vai faltar o quê? Vai faltar consumo de água, vai faltar consumo de um sal proteico, uma ração proteica, uma ração energética, enfim. E aí o animal não vai estar comendo, não vai estar botando leite ou carne, né? Então, por isso que é importante esses cuidados. Como é que eu estou fornecendo o acesso desse alimento? É fácil do animal chegar? Não é fácil? Vai ter uma certa dificuldade? Outro detalhe na higienização, né? O vazio sanitário, muitas vezes é importantíssimo. Na suinocultura é fácil fazer o vazio sanitário, na avicultura é fácil, porque assim eles trabalham de certa forma no sistema todos dentro, todos fora, né? Então, cria-se um lote de aves, de frangos, e aí depois com a retirada desses animais, faz a limpeza e desinfecção, então é de forma fácil. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue na bovinocultura. Um galpão, um compost, um freestyle, a gente não consegue nunca eliminar os animais de dentro, né? A gente sempre vai estar, né? Em alguns casos, por exemplo, que eu já acompanhei como se fez necessário o vazio sanitário pelo foco de brucelose ou tuberculose, né? Então, quando há um grande comprometimento da produção, né, do rebanho, então se faz necessário, é uma orientação que é feita aos nossos produtores.
O controle de roedores, tá? Aqui eu preciso ter um programa de controles de roedores de moscas, tá? Nesse caso aqui de carrapatos, é importantíssimo. O manejo dos dejetos, o que eu estou fazendo? A gente sabe que esses dejetos precisam fermentar, eu preciso deixar tantos dias para que ele trabalhe, para mim não estar largando esses dejetos no campo e depois, logo em seguida, largando animais em cima, né, e continuando o ciclo da doença. Num compost aqui a gente sabe que é mais difícil, tá? Que é retirar da cama há tantos anos, 2 anos, 3 anos, como faz, né? De certa forma, assim, trabalhado é complicado por causa que a gente não consegue substituir, porque tudo é custo para o produtor, né? Então, é isso, cada particularidade que a gente pode trabalhar de forma para também não está causando custos excessivos para o produtor rural. O manejo das carcaças dos animais mortos, né? A gente sabe que o mais comum é a vala, tá? Dificilmente se faz compostagem, até porque bovinos são animais grandes, incineração nem se fala, né? Pessoal, não é realizado, né? Muito dificilmente. Controle do tráfego, a gente sabe, né, que como estamos hoje é muito fácil um animal embarcar aqui, nós mesmos, né, embarcar aqui e em poucas horas ir para o outro lado do mundo. Então, esse tráfego, esse fluxo de pessoas, de animais ficou muito mais fácil, né? Então, um cuidado especial, por causa que pode estar, sim, levando certos patógenos. O controle do tráfego dentro do nosso rebanho, tá? É indicado que tenha só um sentido, tá? Então, a gente esteja passando sempre em linha, sempre para frente, nunca voltar. Então, assim, olha, pessoal, muitos de vocês vão pensar assim, não, isso é difícil, isso eu concordo, é muito difícil, pessoal, mas aos poucos a gente tem que ir mudando, tá? A gente tem que ir fazendo essas ações para evitar certos problemas, que a gente tem muito problema com o que agora? Com as bezerras, tá? Que é o próximo slide. Então, a gente sabe que, perdão, a gente sabe que as bezerras, os animais jovens, têm a imunidade mais baixa do que animais velhos, tá? Então, o primeiro passo a passo do dia a dia, a visitação, né, nas bezerras em amamentação, depois novamente as bezerras de maior idade, desmamadas, depois novilhas e vacas em reprodução. A gente sabe que muitas das vezes o que acontece? Você vai para as vacas para a ordenha após você pega e vai para as bezerras. Muitas vezes não é trocado bota, calçado, e a gente vai ter problema o quê? De diarreia, de pneumonia, de certas doenças aí que com ações que podem ser feitas, né, no dia a dia, a gente pode tentar evitar, tá? Tentar evitar, porque o que a gente espera, por exemplo, é utilizar o quê? Um propé. Um propé são coisas simples. Ou lavar a bota, pelo menos lavar a bota que não tenha matéria orgânica na bota, né? Então, é isso que a gente, pelo menos, tenta fazer no dia a dia, tá? Outro detalhe, pessoal, muitas das vezes a gente roda diversas propriedades por dia, né? Até porque a gente trabalha também com os testes de trânsito, né, desses animais, de brucelose e tuberculose, que a gente sabe que para qualquer compra e venda de animais para fins de reprodução, a gente precisa dos testes, é obrigatório para emissão de GTA, Guia de Transporte Animal, né? Então, eu digo assim, olha, pelo menos tentar ter mais roupas no veículo, né? Porque a gente sabe como os veterinários, né? Que o produtor muitas vezes não vai ter roupa para fornecer na propriedade, né? Então, tu acaba priorizando, né? Ou fazendo uma boa lavagem dos calçados, né? A gente sabe que algumas ações desse tipo, né? A gente pode fazer, né? Ter um macacão, mais de um macacão no carro, enfim, são coisas que a gente pode ir observando e mostrando para o produtor. E o produtor é detalhista, pessoal.
tá? O produtor vai observar que vocês estão tendo certos cuidados. E vocês têm que cuidar porque a primeira coisa é que o produtor vai dizer que foi o veterinário. Então, é esse o detalhe que a gente tem que cuidar. O controle de tráfego e fluxo aqui ó, com caminhões, né, com o leiteiro. Vejam só, o leiteiro, quantas propriedades ele roda, tá? Qual que é o acesso desses caminhões que podem estar, vai no fulano, ciclano, beltrame, então é um detalhe, tá? Restringir o acesso do leiteiro, por exemplo, que não tenha que passar no meio de toda a criação para ir pegar o leite, tá? O inseminador, outra coisa, né, importantíssima, ficar de olho, né, para ver, por exemplo, o que está, quantas propriedades ele girou, como é que o equipamento dele, né, vamos dizer assim, a roupa dele, como é que está. Então, e provavelmente esse inseminador, aí, quando é compartilhado pela prefeitura, ele atende várias propriedades. A quarentena, tá, pessoal? Então, a gente tem um exemplo aqui no Brasil, o quarentenário de Cananéia, tá? É muito importante, então, a gente ter aqui esses animais colocar, depois da chegada, colocar em quarentena, em observação, tá bem? A vacinação, como eu coloquei anteriormente. Observem aqui, pessoal, vocês observam que esse estado aqui, caquético animal aqui, provavelmente uma vacina não vai fazer efeito nenhum. Ou aqui, ó, cheio de parasitas, também vai ter um comprometimento da vacina, ela não vai ter eficácia. Ou aqui, olha o desafio desse animal aqui, né, nesse barro, então, por isso que é importante. Tá? Outro detalhe, né, que tipo de vacina que eu estou utilizando? Eu estou utilizando uma cepa do Brasil, uma cepa que não existe aqui no Brasil, de repente, certas doenças, um exemplo aqui, as leptospirose. Muitas vezes eu estou utilizando uma cepa que nem existe no Brasil, na minha região, que for o caso, né? E daí não vai ter efeito nenhum, então eu vou estar gastando dinheiro à toa. Como eu estou armazenando essas vacinas, né? É importante eu ficar de olho na temperatura adequada, como é que é o armazenamento, né? Então, são detalhes que eu vou estar... Isso não custa nada, pessoal, tá? São detalhes que eu vou estar observando. Ó. Os medicamentos, como é que eu faço com eles? São importantes eu fazer um controle, o excesso também de medicamentos. Então, olha, eu quis botar um detalhe aqui embaixo, tá? Uma observação. Geralmente, em granjas com baixo nível de biosseguridade, é observado um alto uso de medicamentos. O que significa, pessoal? Muita doença, muita doença. Então, eu estou agindo só no alto do iceberg, só onde está aparecendo. E o problemão que eu vou ter embaixo, pessoal, o problemão que eu vou estar, que eu não estou observando, né? Eu não vou estar observando, tá? Então eu tenho problema, olha aqui, muitas das vezes, tá? O que a gente tem observado pelo produtor, por colegas, enfim. Vou fazer uma dose maior do que a recomendada, achando que vai agir. Mentira! Isso não vai agir nada, vai prejudicar, porque eu vou estar causando uma resistência, tá? Eu vou estar aumentando a dose, eu posso comprometer o animal dessa forma, tá? Aplicar de forma adequada. Se é endovenosa, é endovenosa. Se é intradérmica, é intradérmica. Tá? Então, eu tenho que observar a forma que eu vou aplicar, respeitar o período de carência desse medicamento, tá? Fazer o antimiograma seria o correto para saber o que eu vou, qual antibiótico, qual classe terapêutica está sendo eficaz. Porque muitas vezes eu estou tratando com um certo antibiótico que aquela minha bactéria lá é resistente, não vai adiantar nada, pessoal. Então, por isso que é importante. E qual o descarte desses medicamentos? Eu tenho que dar um descarte adequado. Eu não posso simplesmente jogar no ambiente o vidro, não posso restos de antibióticos vencidos, não posso. Outra coisa, pessoal, medicamento vencido também não tem eficácia nenhuma, a gente não tem por que usar. Então é isso que a gente pode estar realizando ações. Percebam, pessoal, que nesse quesito aqui, nada, eu falei, é extraordinário. É tudo coisas que vocês já viram até agora. Tudo que a gente conversou até agora são coisas que vocês já viram, já sabem, e que precisam implantar aos poucos. E devagarzinho é trabalho de formiga.
mostrando para o produtor a importância, mostrando como se faz e como é o correto. Outra coisa, eu preciso ter um monitoramento e rastreabilidade. Eu preciso avaliar tudo que tem na minha propriedade. Eu preciso saber o que está fazendo efeito, o que não está fazendo efeito. Por isso que eu tenho que anotar. É isso que eu venho observando nas propriedades. Nossas propriedades aqui no Brasil não são sendo anotadas. Tá? Então, eu preciso ter alguma coisa para avaliar. Eu tenho que ter um ponto para poder dizer melhoramos ou pioramos, tá, pessoal? Então, por isso que é importante. Quando eu anoto, eu consigo rastrear o problema. Quando eu tenho aquela informação, eu consigo resolver. Tá? Então, por isso que é importantíssimo a anotação dos problemas, para a gente poder fazer uma certa avaliação periódicas, tá? Eu preciso, então, o que, pessoal? Rastrear o problema. E de que forma que eu vou rastrear? Com informações preenchidas nos nossos data centers, vamos dizer, tá? Que é o quê? Pode ser um caderninho, não tem problema nenhum a gente ter lá um caderninho com anotações. Fiz tal medicamento na tal vaca. Eu fiz uma dose de um medicamento X na vaquinha mimosa tal dia. Usei 20 ml, 30 ml, que seja. Tá? Eu preciso ter o histórico de doenças na minha propriedade. Só dessa forma eu vou conseguir agir em cima dos problemas. A erradicação das doenças, né? Então, o que é a erradicação? Eliminar as doenças ou baixar a índices insignificantes que não se tornem problema. E como que a gente vai fazer isso? Fazendo todas as ações que nós conversamos até agora, tá? Eu preciso saber, eu preciso estudar. Então, aproveitem, pessoal, o tempo de curso de vocês, tá? Eu acho que assim é importante vocês estarem atentos, estudarem as doenças, estudarem a tríade epidemiológica, saber como que eu vou poder agir, quais os agentes infecciosos, os patógenos que eu vou enfrentar no dia a dia, tá? Então vocês vão estar saindo com um passo à frente, pessoal. Então, olha um detalhe, eu vou falar um exemplo meu. Durante toda a graduação eu estudei para a brucelose e tuberculose, porque eu não me vejo trabalhando com alguma outra coisa. Eu adoro trabalhar isso, nessa parte da sanidade, vamos dizer assim, olha. E aí eu fiz o mestrado nessa área, estou realizando doutorado também nessa área, né, de combate e diagnósticos de tuberculose, e tu acaba se tornando referência, tá? Nesse assunto que tu aborda, né? Então, por isso que é importantíssimo, e muitas das nossas propriedades estão, sim, realizando ações. Por quê? Porque trabalhando com o grupo nosso de veterinários e mostrando que é importantíssimo, tá, realizar essas simples ações, vai mostrar para o produtor que ele reduz muito os problemas do dia a dia. Eu preciso fazer uma análise de risco, tá? Eu preciso saber quais os pontos críticos da minha propriedade. Tá? Eu estou tendo o quê? Eu estou comprando animais. Então estou comprando animais, é um ponto crítico. O que eu vou fazer para combater? Eu vou fazer exames, eu vou fazer antes deles entrarem na minha propriedade, não só de brucelose e tuberculose, mas uma leucose, IBR, BVD, que seja leucose, tá? Então, neosporose também. Então, e muitos dos nossos produtores já estão realizando, né? Então, eu vejo o seguinte, eu me sinto satisfeito depois, de certa forma, de ter trabalhado os produtores e eles terem observado realmente que era importantíssimo essa questão, tá? O plano de contingência, o que seria o plano de contingência, tá? Não adianta nada eu testar, identificar as doenças e não saber agir. Eu identifiquei o que? Uma leucose, vou fazer o que agora? Vou eliminar, vou segurar, vou marcar, vai continuar no rebanho, vou isolar, vou fazer o quê? Eu preciso saber o que eu quero, tá?
Eu identifico esse animal e após eu, então, crio um programa de contingência, um plano de contingência para saber o que eu vou fazer a partir da identificação da doença. As auditorias e atualizações, é importantíssimo continuar se atualizando, pessoal, continuar trabalhando, sabendo as novidades. Muitas das normativas mudam, tá? Então, mudam para melhor, geralmente. Então, é importantíssimo a gente estar atualizado. Então, um exemplo aqui, inicialmente precisava-se de três testes de rebanho para uma propriedade se tornar livre de brucelose e tuberculose. Com a normativa de 2017, então passou a 2 testes, né, no intervalo de 6 meses a 1 ano, para a propriedade ser 2 testes de rebanho negativos para a propriedade se tornar livre de brucelose e tuberculose, tá? Treinamento dos nossos funcionários é importante, né? Mostrar para poder identificar rapidamente, né? Uma diarreia, uma dispneia, né? Vou deixar esse animal isolado, ou tenho observado mudanças no comportamento, né? O meu animal ficou prostrado, então é isso que eu tenho que treinar a nossa equipe para observar o quanto antes, para tentar resolver o quanto antes. A educação sanitária é importantíssima, pessoal. É importantíssima eu continuar fazendo. Eu gosto de colocar essa foto para mostrar o quê? Que nessa foto aqui era um domingo de manhã, tá? Domingo de manhã, e que provavelmente não tinha teste nenhum, estava sendo transportado, nem guia de transporte animal não tinha, guia de trânsito animal não tinha. Então, e eu posso estar levando doença para o meu rebanho, tá? Então, chamar a comunidade, conversar e mostrar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos, né? E eu tenho observado aqui que o Serviço Veterinário Oficial está junto com a gente, tá, pessoal? Está junto com o produtor, mostrando a importância, mostrando que é importantíssimo a gente estar prevenindo as doenças, tá bem, pessoal? Então, eu me coloco à disposição, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre biosseguridade, tá? Então, eu sei que é um tempinho curto, a gente poderia conversar um dia inteiro sobre isso, mas, enfim, tá aqui meus contatos, tá? Podem me mandar e-mails ou me chamar no Insta também, que a gente vai estar conversando e propositando uma troca de informações, tá, pessoal? Então, muito obrigado. Até mais.